Nessa noite, se eu falar para vocês que eu não estou tremendo, estaria mentindo. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela confiança, pastora Miriam, pastor Elisandro, pastor Brás, pastor Daniel Dias. Amo vocês, amo esta casa, amo esta igreja. Vocês são mais do que irmãos, são uma família para mim. E também estou muito feliz, porque no final do ano passado, pastora Miriam, antes de vocês viajarem, o pastor Jorge falou: Renato, você precisa casar, meu filho. E eu falei: Deus, e eu já vim orando, né? E o interessante é que eu e a Dani, nós congregávamos na mesma igreja, né? Fiquei 2 anos lá, e hoje ela está lá ainda, por enquanto, eu acredito. E ela falou: nossa, mas eu nunca te vi lá. Eu falei: o Espírito Santo me escondeu de você, né? Porque aqui na Jerusalém eu estou muito mais lindo, né? Muito mais bonito. Amém? Você pode dizer amém? Pelo menos ela tem que dizer amém. E Deus me deu esse privilégio de conhecer a Dani. No final do ano passado eu falei: Deus, minha vida está um pouco vazia, pastor Jeremias, um pouco triste, embora eu seja um palhaço ambulante pela alegria do Espírito Santo. E Deus me deu esses 3 presentes. Já estamos aí quase 3 meses, a Dani, Leonardo e Isabela. Amo vocês, obrigado por vir aqui, pelo menos vocês me ouvirem. Tentei trazer a dona Luzia, mas minha mãe é difícil de sair de casa. Queridos, estamos debaixo de um tema, né? Em busca do avivamento, né? E tenho certeza que talvez você um dia já chegou em um culto como esse e falou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Culto de quarta-feira. E eu tenho certeza que você já teve essa experiência ou esse pensamento, né? Mas um dos grandes evangelistas, né? O senhor Leonard Ravenhill, morreu no ano de 94. E um dos principais temas que ele abordava era exatamente esse: a oração e o avivamento. Tem até um livro dele muito conhecido que é Por que Tarda o Avivamento? E uma das suas célebres frases ele diz: se você quiser saber quão popular é o pregador, venha em um culto de domingo à noite, pastor Gerê. Se você quiser conhecer quão popular é a igreja, venha em um culto de escola dominical. Agora, se você quiser conhecer quão popular é Deus, venha num culto de quarta-feira como esse, ainda que seja para ouvir o irmão Renato. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele escolhe ocasiões improváveis. Aquele culto que a gente fala, não sai nada daí. Aquele pregadorzinho de terno risca-giz. E o pastor Elisandro falou: irmão Renato, você tem que estar de paletó. Eu falei: meu Deus. E eu falei que nunca mais ia usar isso, pastor Elisandro. Falei: nunca mais eu uso gravata e paletó. Mas esse daqui foi meu primeiro paletó e eu deixei ele guardado. Eu falei: tá aí, eu guardei e hoje eu vou te usar. Em nome de Jesus. Queridos, em busca de avivamento. Mas o que é avivamento, né? Por que devemos buscar o avivamento? E para que serve o avivamento? A palavra avivamento nada mais é do que tornar vivo ou mais vivo, ou viver com mais intensidade, com mais paixão, com mais fervor, né? Viver com mais efervescência, né? E nós estamos de um culto de busca pelo avivamento. Mas por que, irmão Renato, devemos buscar esse avivamento? Se nós formos olhar para todo o cenário bíblico, em todas as épocas dos tempos bíblicos, nós vamos ver que Deus, em ocasiões específicas, em tempos e períodos, em gerações, Deus sempre escolheu uma época, um período para avivar o seu povo. E o mais interessante disso tudo é que o cenário político, o cenário social, o cenário moral e o cenário espiritual estavam uma bagunça, uma desordem, um caos. E este é exatamente o cenário que Deus, Ele escolhe, né? E eu creio que este ano, pastora Miriam, é um ano profético. O pastor Daniel Amorim orava aqui no domingo à noite uma palavra que Deus tem ministrado muito forte ao meu coração. E ele falava que enquanto ele orava, e ele falava que este é o ano do novo. Este é o ano que Deus irá fazer coisas novas. E quando eu orava a Deus, eu falava: Espírito Santo, eu quero que o Senhor traga uma palavra específica para os meus irmãos, para a minha igreja,
catedral, a de Jerusalém. Então nessa noite, o Espírito Santo, ele vai falar comigo e com você de uma forma muito própria, muito singular e muito específica. O Espírito Santo quer acariciar a sua alma. O Espírito Santo quer pontuar algumas coisas nas nossas vidas, para que esse avivamento seja manifestado, para que este avivamento seja atraído na minha e na sua vida. Nós vamos precisar pontuar algumas coisas através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nós estamos vivendo um cenário municipal, estadual, nacional e universal. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Mas exatamente neste momento e nessa época que Deus, Ele escolhe derramar o seu avivamento. E se nós vamos estudar a história dos grandes avivamentos, pré-reforma e pós-reforma, nós vamos ver que a maioria dos homens e das mulheres de Deus que conseguiram atrair um avivamento, homens como John Hus, homens como John Wesley, homens como George Wycliffe, homens como Savonarola, homens que eram conhecidos por andarem de joelhos. Não é tão simples atrair o avivamento para a nossa vida. Mas se tem uma chave, se tem uma senha que atrai o avivamento de Deus para mim e para a sua vida, é a oração. E o desejo de Deus, o interesse de Deus para que eu e você sejamos avivados, primeiro, para que haja uma transformação individual, pessoal na nossa vida. Deus não quer te avivar só para você saindo por aí pulando igual pipoquester. Deus não quer te avivar para que você seja um crente aí falando xaramaná e xaramacai, não. Vai muito mais além do que isso, irmão. O desejo e a intenção de Deus de avivar a minha e a sua vida, primeiro, é fazer uma metanoia na minha e na sua vida, uma mudança de pensamento e uma mudança de comportamento. Porque o avivamento, o maior objetivo do avivamento é transformar vidas. E através de mim e de você, nós transformarmos a nossa sociedade, nós transformarmos o nosso bairro, a nossa comunidade. Homens que eu citei aqui, eles transformaram uma sociedade inteira, através de uma vida de oração. Então o desejo de Deus nessa noite, para que eu e você buscamos esse avivamento, para que primeiro eu e você sejamos transformados por a presença gloriosa do Espírito Santo. Mas para isso, como eu disse, existe uma senha, existe uma chave para que este avivamento seja liberado na minha e na sua vida. E o texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele vem muito de encontro com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos perto de uma época onde as pessoas, elas buscam por esse avivamento, elas buscam um renovo da sua aliança, do seu relacionamento com Deus, que é a Páscoa. E após a Páscoa, a festa de Pentecostes. Então nós estamos em um momento que vai de encontro com o texto que nós vamos ler daqui a pouco. E eu me lembro que uns 2, 3 anos atrás, pastor Jeremias, eu precisei levar a minha mãe a um determinado lugar. A minha mãe é uma senhora que vai completar 70 anos agora em agosto. E agora em maio eu completo 35. Talvez você pensou, meu Deus, irmão Renato, mas a sua mãe tem 70 anos e ainda mora com você? Você entendeu o mistério, né? Sim, eu ainda moro com a minha mãe. Nunca me casei, não noivei, mas eu creio que esse é o ano da promessa. A Dani falou que é, e eu acredito. E a minha mãe é uma pessoa muito simples. Minha mãe mal sabe assinar, mal consegue assinar o nome dela. E aí nós fomos para aquele lugar, e ali a pessoa que nos atendeu, ela pediu alguns documentos pessoais, e passou um determinado momento, ela falou, senhora Luzia, o nome da minha mãe, infelizmente nós não vamos conseguir aqui concluir o que a senhora veio fazer. Mas como assim? Por que não? Porque infelizmente a identidade da senhora, ela está desatualizada. A minha mãe, acho que é a primeira identidade que ela tirou na vida. Naquela época não tinha os recursos fotográficos que existem hoje.
ou a foto era muito escura, ou a foto era muito branca. E a minha mãe ficou ali. Falei, não, mas não dá, dona Luzia. A identidade da senhora já está ultrapassada. Precisa ser renovada. Precisa atualizá-la conforme os critérios e os padrões de hoje. Ficamos um pouco tristes, frustrados, mas graças a Deus que aqui em Penápolis já existe o poupa-tempo, né? Depois de 3, 4 dias, pensa numa mulher que deu trabalho para tirar aquela foto ali do poupa-tempo, Rodolfo. Para você conseguir tirar uma foto da minha mãe, tem que ser um agente da CIA. Minha mãe é muito sistemática, muito simples. Enfim, tiramos, pegamos a identidade novinha, colorida, muito linda. E isso me fez lembrar que quando eu era criança, eu ia para a casa dos meus primos, meus tios em São Paulo. E capital São Paulo, tudo vem primeiro, né? Tudo que é moderno, tudo que é novo vem primeiro, né, pastor Alessandro? E eu chegava em São Paulo, meus primos quase da mesma idade, e eles com 9, 10 anos de idade, eles já tinham uma identidade, Esther. E eu falava, meu Deus, eu sei que o interior tudo é atrasado um pouco, ainda mais na minha família, nós éramos muito simples. E eu olhava, eu falava, eu sentia como se eles fossem mais importantes do que eu, porque eles tinham aquele documentozinho verde, esverdeado, que eu tenho certeza que tem a foto mais linda da sua vida, né? E eu olhava e falava, nossa, caramba, será que é porque eles moram em São Paulo, capital, que eles já têm isso? E eu me lembro que eu fui tirar a minha identidade, meus primos tinham identidade com 10 anos de idade, eu fui tirar a minha com 15 anos de idade, pastor Maurício. E eu me lembro que eu fiquei muito ansioso, peguei todos os documentos, fui até a delegacia de Penápolis, carimbou todos os dedos, peguei o protocolo, e aí chegou o dia de eu ir buscar a minha identidade. Pensa numa alegria. Pensa, pastor Gerê, eu só não dei um sorriso mais lindo do que o do Senhor. Sabe por que eu estou te falando isso? Esses dias eu estava orando aqui em um culto matinal, e o Espírito Santo trouxe a sua pessoa na minha oração. E eu falei para Deus que, Deus, eu quero ser movido pelo seu Espírito. E aquilo que o Senhor me disser, eu vou falar e vou fazer. E o Senhor trouxe a sua pessoa na minha oração. Eu me lembro que eu chorei muito. E o Espírito Santo pedia para mim dizer para o Senhor que Ele está com saudade do seu sorriso. Não é esse sorriso, esse é o do Gerê. Mas Ele quer o sorriso que Ele colocou na sua vida. Ele está com saudade do seu sorriso. Sabe por quê? O seu sorriso alegra o coração de Deus. E através do seu sorriso, almas são curadas, almas são restauradas. Então receba essa mensagem nessa noite. Volte a sorrir. E eu peguei aquela identidade, eu só faltei usar como crachá. Falei, meu Deus, que alegria. Eu me sentia importante, me sentia alguém. E assistindo uma reportagem, infelizmente no Brasil, talvez para mim, para você, isso é insignificante. Nós moramos em uma cidade de médio porte. E isso para nós talvez seja relevante, ter uma identidade, ter uma RG. E eu assisti uma reportagem nos estados muito longe, que para nós é desconhecido, estados do Acre, do Amapá, Roraima. E naquela reportagem, missionários, eles faziam missões para levar acesso a documentos básicos para pessoas ribeirinhas que moravam, se não me engano, no estado de Roraima. E ali aqueles homens viajavam horas de avião, de ônibus, de barco, pegavam aquelas voadeiras e chegavam até aqueles moradores ribeirinhos. E eu me lembro nessa reportagem que um jovem, um adolescente de 16 anos, onde sequer tem acesso à educação, onde sequer tem acesso a uma saúde básica. E aquele adolescente, aquele mutirão de pessoas fazendo com a tecnologia de hoje, rapidinho tirou a identidade daquele jovem. E eu me lembro que quando ele pegou a sua identidade na mão, ele começou a chorar. Talvez isso para mim e para você seja insignificante. E talvez aquele jovem nunca mais aparecerá em uma reportagem de televisão. Mas eu tenho certeza que por onde aquele jovem for, ele será reconhecido, ele será conhecido como um cidadão brasileiro. E debaixo de tudo isso que eu falei nesta noite, eu quero pregar com o seguinte título: renovando a nossa identidade. Será que você pode repetir isso comigo?
renovando a nossa identidade. Se você trouxe a sua Bíblia, quero abrir no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo de número 12. O título, ou a epígrafe do capítulo diz assim: a circuncisão dos filhos de Israel. Se eu pudesse mudar esse título aqui, eu colocaria a identidade dos filhos de Israel. E diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. E naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, neste mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espiga tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Amém? Palavra gloriosa, né? Renovando a nossa identidade. Nós já falamos um pouco do que é avivamento. O que é identidade, né? Porque eu devo ter uma identidade, para que serve uma identidade? Identidade não é apenas aquele documentozinho esverdeado com uma foto linda, mas identidade, ela tem a ver com aquilo que é idêntico, né? Nada mais é do que o conjunto de características particulares ou pessoais que identificam um objeto, um indivíduo ou um ser. Se eu falar para vocês aqui, por exemplo, um vaso de samambaia dourado, existem algumas características que fazem você, aí na sua memória, identificarem que este é um vaso de samambaia dourado. Então a identidade nada mais é aquilo que identifica eu e identifica você. E nós estamos diante de um texto que termina de uma forma, o livro que antecede o livro de Josué, o livro de Deuteronômio, termina, penso eu, com o maior velório, o maior luto do Antigo Testamento, a morte de Moisés. Moisés, a Bíblia diz que eles estavam muito próximos, eles estavam em uma fronteira
perto de conquistarem a terra da promessa. Tanto que Deus, ele permite Moisés olhar a terra, ver, mas o Senhor recolhe Moisés. E a Bíblia diz que Israel, a nação de Israel, chora e pranteiam por 30 dias a morte de Moisés. E a Bíblia ainda diz no capítulo 34 de Deuteronômio, que não houve em Israel um homem, um profeta como Moisés, que viu o Senhor Deus face a face. E Deus já havia escolhido Josué para ser o sucessor de Moisés. Deus já havia elegido Josué para ser aquele que iria dar continuidade. E quando eu olho para esse texto, parece que eu sinto a dor daquela nação, a dor daquele povo, que chorava copiosamente por 30 dias, a morte de um homem que esteve com eles 40 anos. Isso me faz lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo, que quando ele morre, e Jesus havia feito uma promessa para os seus discípulos, que ele enviaria o Consolador, que ele enviaria aquele que traria um avivamento tão glorioso, que nunca mais eles seriam o mesmo. E parece que eu vejo a dor daqueles discípulos e consigo comparar com a dor da nação de Israel, e aqueles discípulos indo por Emaús, mas ele nos fez tanta promessa, nos falou tantas coisas, e parece que vejo a nação de Israel falando no mesmo sentido, mas Moisés nos falou tanta coisa. Moisés nos falou de uma terra que mana leite e mel, e agora nós não temos nem o corpo para velar, porque Deus escondeu o corpo de Moisés. E Deus agora ele se apresenta para Josué, ele ainda confirma: Josué, olha, eu tenho que te dizer uma coisa, Josué, Moisés está morto, Moisés não vai estar mais com vocês, Moisés não irá mais adiante de vocês. Por isso, Josué, eu preciso de você. Eu preciso que você seja forte, Josué. Eu preciso que você seja corajoso. Talvez de uma forma como nunca antes você foi, Josué. Porque você será aquele que introduzirá Israel ao lugar que eu planejei, a uma terra que eu sonhei para a nação de Israel. E Josué agora recebe esta missão de ser aquele que iria levar Israel até o lugar desejado, até o lugar que Deus havia prometido e estabelecido. Porém, para que esse povo entrasse na terra prometida, era preciso tratar algumas coisas, era preciso pontuar algumas questões na vida daquele povo. Se nós formos ver, o nome do título que nós lemos o capítulo é a circuncisão de Israel. E Deus, ele espera, por causa da desobediência, da rebeldia daquele povo que estava no Egito, que saiu do Egito com Moisés, Deus permite que todos eles morressem no deserto. E Deus agora fala para o Josué, todos esses que nasceram no caminho, eles vão precisar ser circuncidados. Eu não sei se você já estudou sobre a circuncisão, mas circuncisão era uma pequena cirurgia que Deus estabeleceu no capítulo 17 de Gênesis com Abraão. Quando Deus faz um pacto com Abraão, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus fala para Abraão: olha, Abraão, todo macho que nascer, ao 8º dia ele deverá ser circuncidado. Circuncisão nada mais é de que uma pequena cirurgia que deveria ser feita no órgão genital masculino. Há muitas controvérsias a respeito da circuncisão, mas um dos significados da circuncisão simbolizava pureza, simbolizava santidade. E Deus havia prometido para Abraão que através da vida dele, através do pacto estabelecido sobre ele, Deus povoaria a terra. Deus levantaria uma grande nação forte e poderosa, e esta nação seria o referencial de Deus sobre a terra.
Então Deus estava nada mais, nada menos que cuidando do seu povo, pois aquele povo estava andando por um deserto, cheio de bactérias, cheio de vírus, sujeito a muitas coisas. Então um dos pontos, um dos fatores que Deus exige de Abraão era esse. De uma forma de higiene, uma forma de demonstrar pureza, de demonstrar santidade, mas um outro fator mais relevante era no sentido espiritual. Porque o nome da criança, o batismo da criança, só era feito no 8º dia. O nome de um hebreu, o nome de um judeu, é algo muito sigiloso. O nome de um hebreu é algo mantido no secreto. Hoje nós vemos pessoas, irmão, nada contra, mas eu não entendo, pessoas que começam a postar nas redes sociais. A criancinha ainda é um uniforme, ela começa a postar o exame, vai crescendo, toda a rede social fica sabendo da gestação da pessoa. A criança nem nasceu e a rede social inteira está sabendo qual é o nome. Você não vai ver um hebreu assistindo uma novela da Globo, vendo um artista famoso, um protagonista de um filme de Hollywood, colocar o nome no filho dele. O nome de um hebreu tem um significado profético. Somente o pai e a mãe sabiam do nome da criança. E o sacerdote, no momento em que ele iria fazer a circuncisão, era revelado. Porque o nome da criança tinha a ver com o seu futuro. O nome da criança tinha um significado profético. Nós temos exemplos na Bíblia, dependendo da situação, a circunstância daquela gestação, o nome seria dado para aquela criança. Então Deus fala para Josué: Josué, circuncida o povo novamente. Porque aquele povo que nasceu no deserto, eles estavam sem ser circuncidados. Em outras palavras, aquele povo estava sem uma identidade. Mas mais grave, mais triste do que você não ter uma identidade, é você ter uma identidade e um dia você perder essa identidade. Não é difícil nós andarmos pelas ruas de Penápolis e nós encontrarmos um mendigo todo sujo, maltrapilho, fétido, barbudo, com os pés rachados. E quando nós nos permitimos a conversar com aquele ser humano, com aquele indivíduo, nós vamos ver que por trás daquela barba enorme, que por trás daquela roupa maltrapilha, suja, um dia existiu uma identidade com um significado muito grande. Se nós somos em São Paulo, na Praça da Sé, no Largo do São Bento, nós vamos encontrar pessoas que um dia exerceram e tiveram uma identidade de muita relevância. Mas mais grave do que você não ter uma identidade, é você ter tido uma identidade e um dia você perder ela. Foi isso que aconteceu com Israel. Por isso Deus permitiu que aquele povo todo morresse no deserto, porque eles perderam a sua identidade. Idolatria, prostituição. Mas uma terceira questão, e eu espero que vocês recebam isso com muito amor, isso tem muito a ver com a minha vida. Mais grave do que você não ter uma identidade, é você ter uma identidade e você perder. Mas mais grave ainda do que isso, é você desenvolver na sua vida uma identidade duvidosa. Não sei se tem alguém da área do direito aqui, algum advogado, mas lá no direito eles chamam isso de falsidade ideológica. Israel pagou o preço de ficar 40 anos, aquela nação que saiu do Egito e morreu. E eu me lembro de uma época, talvez o pastor Brás, ele vai se identificar com o que eu vou falar aqui. No ano de 2011, eu estava cansado de tanta promessa de Deus na minha vida, pastor Brás. E eu cheguei no pastor na igreja onde eu congregava, eu falei para ele: pastor,
eu não quero ser mais diácono aqui. Eu não quero mais participar desta igreja. Mas por quê? Porque Deus me fez promessa, eu tenho um sonho, um desejo, meu coração queima e sangra por missões. E a nossa igreja não tem nada a ver com o meu chamado. Pensa num homem que ficou bravo, pulou dessa altura. Como você fala isso da nossa igreja? É a maior igreja missionária do mundo. Eu falei, pode até ser, mas aqui eu não estou vendo isso. Eu vou para outra igreja. Não, vamos orar. Pastor, eu já orei, falei para Deus que se isso for coisa da minha cabeça, se eu estiver iludido, que o Espírito Santo tire isso, porque eu não aguento mais essa chama, esse fogo arder dentro do meu coração. Ele falou, nós vamos orar. Nós temos um estágio missionário na Bolívia, e nós vamos orar. Isso já faz 2011, 9 anos. Mas eu entendi, Brás, que se eu tivesse ido naquela época, eu teria morrido. E eu me lembro que eu fiquei revoltado com Deus. Falei, Deus, o Senhor me iludiu. Eu já tenho 24 anos. Eu já sou um homem, já tenho barba. Eu já tenho 24 anos e o Senhor me fez promessas e até agora nada. Sabe o que eu fiz? O pior sentimento que tem, irmãos, é nós nos revoltarmos. E eu me revoltei mesmo com Deus. Eu falei que o Senhor me iludiu, o Senhor me fez promessas, e só por causa disso, sabe o que eu falei, Braz? Eu vou desviar. Olha a cabeça, filho pródigo. Eu vou desviar. E desviei, Vanderlei. Eu falei, e se o Senhor me ama, eu vou ficar desviado mesmo. Vou ficar. Não foi tão simples assim. E eu saí da presença de Deus revoltado, e uma das minhas orações era, Deus, pelo amor de Deus, eu falava para Deus, pastor Alessandro, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Porque onde eu ia, tinha um crente. Onde eu ia, tinha uma pessoa. Eu falava, eu não aguento mais. E uma dessas pessoas foi o pastor Reginaldo Pinho. Teve uma época que eu fiquei com raiva dele. Eu falei, cara, você só fala de Bíblia, você só fala de judaísmo, de hebraico. Eu estou correndo de Deus. Ele, Renato. E eu estava cansado, irmão, já daquela vida que eu estava vivendo, porque eu havia desenvolvido na minha vida muitas identidades. Eu tinha uma identidade dentro da minha casa com a minha mãe. Eu tinha uma identidade no meu ambiente de trabalho. Eu tinha uma identidade com o meu círculo de amigos. Eu tinha uma identidade na internet. Irmão, se eu fosse ser julgado e condenado naquela época, pastor Reginaldo, eu teria pegado prisão perpétua. Porque eu tinha muitas identidades falsas. Eu me lembro que em um dos últimos momentos que eu fiquei fora da presença de Deus, e eu já ouvi pessoas falar tanta coisa, que você está no mundo, o Espírito Santo sai, irmão. O Espírito Santo, eu creio que ele veio exatamente para isso. No momento de dificuldade, eu me lembro que eu estava indo embora um dia de madrugada para minha casa, o bração para fora com um cigarro, e eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais, não aguento. E dentro do meu carro, com um cigarro, uma latinha de cerveja entre as minhas pernas, estava até meio que embriagado, e o Espírito Santo veio, me constrangeu, aquilo ali veio queimando. Eu tinha inúmeras identidades, mas se tem uma identidade que eu e você nunca vamos conseguir falsificar, se tem uma identidade que eu e você nunca vamos conseguir trair, eu chegava na minha casa, tirava minha identidade falsa, e eu já começava a pensar no dia seguinte, Mamília, meu Deus, outro dia vai ser aquela bad, vai ser aquela deprê. Eu já estava me preparando para o dia seguinte. E eu tirava, eu colocava em cima da cadeira a minha roupa, mas quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, essa identidade eu e você nunca vamos conseguir adulterá-la. É a identidade da nossa consciência.
E todas as vezes que eu deitava a minha cabeça no meu travesseiro, o Espírito Santo vinha, ainda que eu estava todo sujo, todo fedido de cigarro, de bebida, o Espírito Santo vinha nos meus ouvidos e falava: Renato, por que é que você está fazendo isso, Renato? Renato, meu filho, por que é que você está fazendo isso? E foi exatamente isso que Israel fez com Deus. Israel abandonou a Deus. Israel criou identidades de idolatria, de prostituição. Mas Deus, Ele resolve restaurar a minha vida. No ano de 2015, eu já não aguentava mais, e eu fui carregado por Deus para a igreja. E hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. Israel, aquela geração nova, estava sem uma identidade. Eles estavam sem se circuncidar. Mas como eu disse, para atrair o avivamento de Deus para mim, para a sua vida, existe uma senha, existe uma chave. E como é que eu adquiro a minha identidade com Deus? Como é que eu desenvolvo uma identidade de Deus na minha vida? O pastor Daniel Dias, ele só desenvolveu essa identidade de pastor. Ele só é identificado e só pode se identificar como um pastor, porque um dia ele foi lá na origem do pastorado. Ele foi lá na origem da eclesiologia estudar o ministério pastoral. E quando ele entendeu o que é ser um pastor, quando ele entendeu o que é pastorear um rebanho, quando ele reconheceu o que é ser um pastor, essa identidade foi gerada na vida dele. Isso é tão poderoso, isso é tão glorioso, que vai chegar um tempo na nossa vida que a sua identidade, ela vai possuir o seu nome. Hoje você já não é mais conhecido como Daniel Dias, como Brás, como Reginaldo, como Joel, mas você é conhecido pela sua identidade. Pastor missionário Brás, pastora Carla, pastor Jeremias Oliver. Da mesma forma, o maestro Jeremias, ele só pode se identificar como um maestro, ele só pode desenvolver essa identidade de maestro na vida dele, porque um dia ele se permitiu ir lá na origem do que é a música, os conceitos, os métodos do que é a música. E quando ele conheceu o que é ser um maestro, o que é reger uma orquestra, não é um título, eu não estou falando de título. Eu estou falando de uma identidade, pastor Jeremias. Então quando o Senhor foi lá, passou por todo esse processo, hoje ele não é conhecido simplesmente como Jeremias Oliver Rufino, mas maestro Jeremias, e ainda Deus é tão bom que ainda pastor Jeremias, duas identidades. Para mim e para você adquirirmos essa identidade com Deus, primeiro, nós temos que ir lá na origem. Sabe qual é a origem? É Deus. Se eu e você não conhecermos quem é o nosso Deus, se eu e você não entendermos a essência, o caráter, os atributos e os princípios de Deus na nossa vida, eu jamais vou saber quem sou eu. Gênesis diz assim: porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quer ter uma identidade? Quer saber quem é você? Conheça quem é o seu Deus. Se você ainda não sabe quem você é, provavelmente você ainda não conheceu quem é o seu Deus. Irmão Renato, mas como que eu conheço a Deus? Através de uma experiência muito profunda.
Os grandes homens de Deus que desenvolveram e tiveram uma identidade estabelecida na sua vida, foram através de uma experiência muito profunda com Deus. Se nós formos olhar para a Bíblia, Abraão, quando teve uma experiência com Deus, ele se chamava Abrão. Mas quando ele tem uma experiência íntima com Deus, ele já não se chama mais Abrão, ele se chama Abraão, pai de multidões. Jacó era conhecido como Jacó, aquele que nasceu agarrado ao calcanhar, aquele que traiu seu pai, traiu seu irmão. Mas quando ele tem uma experiência profunda com Deus no vale de Jaboque, tu não se chamarás mais Jacó, mas a partir de hoje eu te dou uma nova identidade. O seu nome será Israel, porque você viu Deus face a face. O pastor Jorge falou no domingo aqui sobre a crise de identidade. Eu vivi muitos anos com essa crise dentro de mim, pastor Reginaldo. Quem é você? Não sei. Para onde você vai? Tanto faz. Irmão, um crente que entendeu e conheceu quem é Deus, ele não pode falar como eu falava. Quem é você, Renato? Sou um qualquer um aí. Falava outro termo, me diminuía. E para onde você vai? Para onde você quer ir, Renato? Não sei, tanto faz, estou levando a vida. E quando eu e você conhecermos quem é Deus, a nossa identidade será revelada. E junto com a nossa identidade, Deus te dará um novo nome. Junto com essa identidade. Um segundo ponto que a sua identidade vai revelar na sua vida. Primeiro, a sua identidade vai revelar quem é você, quem é o seu nome, através de uma experiência profunda com Deus. Segundo, quando você conhece a Deus, você sabe quem você é. Deus vai revelar a sua paternidade. Se você pegar a sua cédula de identidade, vai estar lá o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Quando você conhece e sabe quem você é, a paternidade de Deus é revelada sobre a sua vida. Nós vamos ver isso também na vida de Abraão. Parece que foi simples, parece que foi fácil. Deus chegou para ele: Abraão, sai do meio da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não foi tão simples assim. Eu imagino Abraão chegando para os seus pais, para os seus familiares: olha, eu vou ter que ir embora de casa. Mas como assim, Abraão? Você ficou louco? Anos de investimento, pagamos escola cara para você, alimentação, melhor roupa para você, investimos muitos anos na sua vida e agora você quer ir embora assim do nada? Eu preciso ir. Abraão, mas para onde você vai? Para um lugar que eu nem sei onde que é, ainda não sei onde que fica. Mas Abraão entendeu que sobre a vida dele, o Pai da eternidade falava aos ouvidos deles, e Abraão creu na palavra de Deus, Abraão creu na promessa de Deus, e Abraão sai. O que é uma paternidade? É você se sentir amado, ainda com todas as suas falhas, com todas as suas debilidades, com todas as suas imperfeições, você se sente amado por Deus. Consegue sentir esse amor nessa noite? O meu pai, infelizmente, não foi um cara muito legal. O meu pai não foi um homem muito bom. E a minha mãe conta que eles moravam nas fazendas daquele tempo antigo. E a minha mãe já estava um pouco avançada de idade, só ficou ela, pastor Lição. E tem um ditado que diz que quem não tem cão, caça com gato. A minha mãe foi o contrário. E só ficou o meu pai. E a minha mãe fala, minha mãe casou, minha mãe já era evangélica, minha mãe fala que o meu pai até foi para a igreja, casou, mas depois não queria mais ir para a igreja. Meu pai era um homem muito ruim. Meu pai batia na minha mãe, espancava minha mãe. Meu pai foi um homem que passou a maior parte da sua vida em um presídio. E eu era recém-nascido no ano de 86, em uma das suas últimas prisões, meu pai passa 10 anos em um presídio.
eu conheci meu pai dentro de um presídio. Meu pai sai no ano de 95 do presídio. Poucos meses depois, meu pai vai preso novamente, fica alguns meses preso, e quando ele sai, meu pai se envolve em uma briga, e meu pai é assassinado naquela briga. Eu tinha 10 anos de idade. Só que nessa mesma época, Deus, Ele tinha um plano na minha vida, e eu tive, com 12, 13 anos, alguns anos depois, eu não me recordo direito, eu tive uma depressão muito profunda. Eu me lembro que eu só chorava, e eu era uma criança, sempre fui uma criança muito espontânea, muito alegre, e eu me lembro que nessa época eu só chorava, eu só queria morrer, e a minha mãe naquela época, você falava de depressão, a minha mãe falava, vai brincar moleque, você está com frescura, e eu chorava muito. Como eu te falei agora há pouco atrás, que as maiores experiências da nossa vida serão através de uma experiência profunda com Deus. E a minha experiência com Deus foi dentro de uma depressão profunda. E ali eu ainda era um garotinho, uma criança, mas eu entendi que eu nunca teria um pai biológico, mas que aquela paternidade que estava sendo estabelecida para a minha vida naquele dia, me levaria e me amaria para o resto da minha vida. Meu pai é assassinado no ano de 95, porém, eu tenho um irmão, um único irmão mais velho. Pensa em um rapaz que gostava de estudar, Gerê. Meu irmão reprovou 2 anos no primeiro ano, 2 anos no segundo, 2 anos na oitava. E depois que ele reprovou 2 anos na oitava, ele conheceu o mundo das drogas. Maconha, cocaína, crack. Várias internações, inúmeras internações. E o meu irmão já está preso pela segunda vez em um presídio há quase 3 anos. O horário já foi aqui. Meu irmão, ele não entendeu a paternidade de Deus sobre a vida dele. Creio que Deus tem um plano. Mais 5 minutinhos, pastor? Meu irmão não entendeu a paternidade de Deus sobre a vida dele. O segundo ponto, que para que esse avivamento seja atraído na minha e na sua vida, primeiro, através de uma experiência profunda. Segundo, Deus revelará a sua paternidade. Terceiro, quarto, quando você conhece a Deus de uma forma profunda, o seu destino é revelado. Quando você conhece quem é o seu Deus, você não anda titubeando para a direita ou para a esquerda, mas você tem um destino, você tem uma rota, você tem uma direção precisa. Vou adiantar aqui. E quinto, para que esse avivamento seja atraído através da minha sua identidade, um outro ponto que a minha sua identidade vai revelar para mim e para você, é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Você tem que saber o porquê você está aqui nessa vida. Você tem que saber o porquê você está aqui. Qual é o propósito de Deus na nossa vida, na nossa existência. Porém, esse processo da circuncisão, esse processo da identidade não é tão simples. Esse processo, como eu disse lá atrás, ele é uma pequena cirurgia. Ele gera feridas, ele gera marcas, machucados. Está no versículo de número 8, se puder colocar na tela, Reginaldo. Josué 5:8. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. E este versículo, ele é profético para mim e para a sua vida nessa noite, para a Catedral AD Jerusalém. Deus ministrava ao meu coração que este ano Deus está fechando feridas, pastor Elisandro, deste ministério. Este ano de 2020, Deus está sarando feridas na nossa igreja. Deus está curando pessoas, Deus está curando vidas, ministérios, Deus está curando famílias, Deus está curando a nossa igreja, porque o processo da identidade, ele gera dores. E o pastor Teixeira, ele foi muito inspirado por Deus esses dias,
pelo Espírito Santo, quando o Senhor mencionou aqui que era necessário colocar um nome ali na frente da igreja. Talvez isso para mim e para você não signifique nada, porque é apenas um título, mas isso é profético. Porque o versículo de número 9 diz assim: e disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio. Havia uma marca sobre a nação de Israel, havia um estigma. Porém, no ano de 2020, Deus falou muito forte ao meu coração, que Deus está renovando a identidade da nossa igreja. Esta igreja será conhecida por ser um celeiro do avivamento de Deus na cidade de Penápolis. Esta igreja será conhecida como um celeiro de batismo com o Espírito Santo. Esta igreja será conhecida com a manifestação dos dons espirituais de Deus em Penápolis. Eu já estou terminando. E estando, pois, os filhos de Israel, depois que Josué circuncidou o povo, que o povo foi sarado, eles celebraram a Páscoa. Há um mistério muito grande aqui para mim e para você nessa vida. Eu me lembro que teve uma época que eu não aguentava mais ser convidado para ir em festa de casamento, pastor Lição. Renato convidava eu para ir, para ser padrinho de casamento. E aí ligavam para mim: Renato, preciso do seu nome, do seu telefone e da sua identidade, pastor Gerê. E aí você chegava no dia da festa, lá tinha uma recepcionista, convidado do noivo ou da noiva. Do noivo, da noiva, tanto faz. Nome: Renato da Silva Cordão, preciso da sua identidade. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui nessa noite? Sabe por que muitas áreas da nossa vida ficam paralisadas, ficam travadas, e nós deixamos de receber as bênçãos de Deus? Porque havia uma ordenância dentro desse princípio, que só poderia celebrar a Páscoa aqueles que fossem circuncidados, só poderia celebrar a Páscoa aqueles que tivessem uma identidade. E no outro dia depois da Páscoa comeram pães asmos e espigas. Versículo 12, já estou terminando. E cessou o maná no dia seguinte. Israel foi alimentado por 40 anos no deserto. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, Catedral de Jerusalém? Chegou um tempo de eu e você arregaçarmos as nossas mangas. Deus estava cortando o cordão umbilical de Israel. Deus estava tirando a mamadeira de Israel. Deus estava tirando o leitinho de Israel, que durante 40 anos eles foram amamentados. Deus estava dizendo: Israel, agora vocês vão lutar com o gigante. A terra que espera vocês vai exigir de vocês uma alimentação mais forte, uma alimentação mais substancial. Essa igreja precisa crescer, meus irmãos, e ela vai crescer. Esse é um ano do novo para a Catedral de Jerusalém. E para finalizar, e no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Deus nunca vai tirar algo da minha e da sua vida sem antes ter preparado algo muito maior. Se você pudesse colocar de pé em nome de Jesus. Deus nunca vai tirar algo da minha e da sua vida sem antes ter preparado algo muito maior. E o interessante é que a Bíblia diz que no mesmo ano, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que neste ano de 2020, Deus está estabelecendo uma nova identidade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Eu acredito que esse ano nós vamos comer o melhor dessa terra, em todos os sentidos. Aleluia. Pastor Braz, pode orar aqui, chamar o povo. Se você que sente que você ainda não conseguiu encontrar essa identidade, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que sente que Deus, eu não sei para onde vou, você que se sente meio sem destino, sem essa identidade, sabe por quê? A marca do avivamento de Deus é a que vai dar acesso para mim e para a sua vida, desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar, o pastor Brian vai estar orando. Não tenha medo, irmão.
Venha receber desta unção, venha receber deste avivamento. Deus quer encher você nessa noite do poder do Espírito Santo. Aleluia. O pastor Braz vai estar orando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Se você ainda quiser vir aqui à frente, Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela tua presença. Pai, nós glorificamos o teu nome nesta noite, porque nós estamos em busca de um avivamento, Senhor. Ó Deus, e este é o tempo propício, este é o tempo que o Senhor escolheu, determinou, para que estivéssemos aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, e que através dessa palavra, ó Deus, vidas possam ser impactadas na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e possam sentir, ó Deus, a chama arder dentro do seu coração por este avivamento, Pai. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus, Pai.